Muito bem, começamos. Vamos compartilhar a tela. Muito bem, vamos para a nossa atividade. Bom, nosso roteiro dessa quinzena, né? Vamos continuar com geometria analítica. No caso, vamos trabalhar com a parte 2. Geometria analítica é um assunto bem extenso, né? Do terceiro ano. E é assunto que vocês não viram ainda, né? Os anos anteriores. E temos que ter um certo cuidado, né, para conseguir aprender de forma mais simples possível, né, esse conteúdo do terceiro ano. Bom, como sempre, né, no roteiro tem algumas informações, como habilidade geral, habilidade específica, né, que nós iremos trabalhar, também o assunto em si, né, e no nosso caso, o nosso assunto continua com geometria analítica. E nessa segunda parte, né, vamos trabalhar com a parte da reta. Né? Não aquela reta que a gente vê lá no ensino fundamental, né? Você tem uma reta, né? Tem vários segmentos de reta. No nosso caso, vamos trabalhar com uma reta que envolve números e também letras. E, no caso, é uma equação que é chamada equação da reta. Então, você tem dois pontos, né? Dois pontos distintos, ponto A e B. Nesse ponto A, você vai ter o XA, que é a abscissa desse ponto A, e o YB, que é a ordenada do ponto A. E no ponto B, você vai ter XB e YB. E para você terminar, né, a equação dessa reta, né, que passa por esses dois pontos, você vai usar o determinante. Aí você tem essa definição do determinante, né, a primeira linha aqui você tem o X e o Y número 1, e na segunda linha, você tem o XA, YA e o número 1. E na terceira linha, você tem XB, YB. Aí, como resolver para encontrar a equação da reta? Então, você vai usar o determinante, né? Pegar essa multiplicação aqui da diagonal principal. Depois, você vai repetir aqui ao lado, né? Ou pode fazer direto com as suas paralelas. E aí, você tem a multiplicação da diagonal principal. Depois, você volta com a diagonal secundária, que seria nesse sentido aqui. Aí, quando você volta no sentido da secundária, você vai mudar o sinal. E aí você tem, né, com a condição final, essa equação aqui. Onde você vai ter aqui no primeiro parênteses o YA menos YB, que multiplica o valor X, né? Aí no segundo parênteses tem XA menos XB, que multiplica o número Y, e tem o somatório aqui do XA vezes o YB, e depois menos XB e menos YA. Esses fatores aqui vai ser um número, né, que você vai encontrar, uma numeração, e aí você vai ter a equação da reta. Tá? Resumindo, né, você pode substituir aqui o que está em parênteses pela letra A, B, e essa parte aqui do numeral pela letra C, e aí você tem a equação geral da reta, que é AX mais BY mais a letra C igual a zero. Então aqui você tem a equação geral de uma reta, né, onde passa por dois pontos. Esses dois pontos, né, ponto A e B, são pontos distintos, né, e a letra A e a letra B dessa reta aqui são chamadas de constantes. E no caso aqui, né, o nosso B não pode ser simultaneamente nulos, né, nem o A nem o B. Então tem que ser valores diferentes de zero. Tá? Se colocar aqui x0, y0, então aqui não fica a equação da reta. Então se eu tiver a condição de x0, então, desculpa aí, apagar, x0 mais y0 e mais a letra C. Então, qualquer valor multiplicado por zero, você tem o valor zero. Então, isso aqui não vai existir, nem esse vai existir, para A igual a zero e B igual a zero. O que vai sobrar é um C igual a zero. Mas aqui não tem lógica, porque o C é um número natural. Então, não posso dizer que o número 2, por exemplo, é igual ao número zero. Então, isso aqui não é verdadeiro. Então, o A e o B dessa equação da reta não pode ser
ser zero, os valores para os dois, né? Simultaneamente ser igual a zero. Pode um ser zero, né? Pode ter o A igual a zero e o B diferente de zero. Ou pode ter o B igual a zero e o A não ser o número zero. Então, essa é uma observação, né? Que você não pode ter uma equação da reta onde os coeficientes constantes, né? Que fica antes do x e do y, tem um valor igual a zero. Simultaneamente, né? Bom, aqui tem um exemplo de equação da reta, você determinar passando pelo ponto A e pelo ponto B, né? Aí o ponto A é menos 1,8 e o ponto B é menos 5, menos 1. Então, você tem aqui o ponto A e tem o ponto B. Aí você vai ter o XA e YA, e no ponto B, XB, YB. Colocando, né, no determinante, a primeira linha fica X, Y1, e na segunda linha fica o valor que está no ponto A. Aí você tem menos 1 e 8, e completa com a unidade. E na terceira linha é o elemento que está no ponto B, que é menos 5 e menos 1. E aí você tem a unidade, que é a parte final. Aí você determina aqui, né, a sua equação da reta, né? Você pode usar essa forma aqui anterior, né, ou você pode desenvolver o determinante. Aqui você já tem uma forma mais reduzida, né? Você fazer mais rápido, né? Aí você tem, no parente vai aparecer o número 8 mais 1, que multiplica o fator x. Aí no segundo parente aparece 1 menos 5, que multiplica o fator y. E vai aparecer os números, que é o 40 mais o número 1, então igual a zero. Então, você tem o número 8 mais 1 dá o número 9, e o número 1 menos 5 dá o número 4, fica menos 4y, e o 40 mais o número 1, eu tenho 41. Então, aqui eu tenho a equação da reta, que passa pelo ponto A, menos 1 e 8, e B, menos 5 e menos 1. Tá? Você pode fazer usando essa condição aqui dessa forma anterior, ou você pode desenvolver o determinante. Aí fica a critério do aluno, né? Como se o aluno quer proceder para encontrar o resultado da equação da reta. Aí fica a critério de vocês. Tudo bem aqui? Uma pergunta, uma observação a fazer? Deu para compreender? Pode colocar no chat aí que eu estou acompanhando, tá? Ou você pode abrir o microfone e pode falar. Ok, ok. Perguntas? Thaís, Marcela, né? Marcela, acho que é Marcela. Não, sem pergunta, ok. Marcela, não. Ok, Monique. Então, tudo bem aqui? Então, vamos prosseguir, né? Tudo ok? Então, lembrando, né? Você pode desenvolver esse determinante aqui usando aquela regra da aula passada, né? Então, você pode fazer o seguinte, né? Determinante, pode colocar aqui, repetir, né? Então, x e y. Eita, não ficou legal esse y, né? Então, x e y, aí a unidade, depois o menos 1 e o número 8, repete a unidade, depois o menos 5 e o menos 1, e repete aqui a unidade. Para você fechar aqui o determinante, né? Aí você pega a primeira coluna e a segunda e repete aqui ao lado. Então, ficar com x, aqui y, aí repete o menos 1, repete o número 8, na terceira coluna repete o menos 5 e repete o menos 1. E aí você vai pegar esse valor, né, pela condição de alinhamento de 3 pontos, né, vai igualar a zero, vai igual a zero. E aí você tem a seguinte condição, né, deixa eu mudar aqui a cor, né, diagonal principal, é o x vezes número 8 vezes número 1,
Aí as suas paralelas tem o y, número 1, vezes menos 5, e a terceira paralela, a diagonal principal, é o número 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Depois você volta com a diagonal secundária. A diagonal secundária, você tem aqui o número 1 vezes o número 8, o resultado vezes o número 5. Ou melhor, menos 5, né? Que é negativo, menos 5. Depois, o número x aqui é multiplicado pelo número 1, depois multiplicado pelo menos 1. E a última, o y multiplicado por menos 1, resultado multiplicado pelo número 1. Você pode fazer dessa condição, né? Fazer essas multiplicações com a diagonal principal e também usar suas paralelas e também a diagonal secundária. Ou você pode, né, pegar essa fórmula aqui e já substituir, onde tem YB, YA, XA e XB. E aí você já tem o resultado já direto, né, sem usar essa multiplicação aqui do determinante da matriz de ordem 3×3. Mas caso a pessoa esqueça, né, dessa fórmula, você pode usar essa condição para encontrar a equação da reta, que dá o mesmo resultado, né, não vai alterar. Ok? Então, assim, tem duas condições para resolver. Em relação à inclinação, né, e o coeficiente angular, a gente tem observações a ser comentadas, né? Então, nessa tabela aqui, você tem as observações a ser analisadas. Então, a primeira observação, quando você tem a reta que é paralela ao eixo do x, que é um caso, o eixo da abscissa, né? Quando ela é paralela, né, o eixo do x, a inclinação em graus é zero, não tem nenhuma inclinação. E o coeficiente angular, né, esse coeficiente angular você vai determinar, também é zero. Não vai ter nenhum desses dois quando a sua reta, né, está paralela ao eixo do x. Aí não tem nenhum valor. Quando a reta está perpendicular, né, ao eixo do x e paralela ao eixo do y, aí não é definida. Então, não tem como definir a inclinação da reta. E também o coeficiente angular. Não tem como definir quando ela está perpendicular ao eixo do x e paralela ao eixo dos y. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, fica mais legal, né? Ah, tá. Então, você tem essas duas condições aqui. Uma vai ser zero, né, quando ela estiver paralela, em relação à inclinação em graus, e também o coeficiente angular. Paralela é zero e perpendicular não tem como definir, né? Não se define. Bom, quando eu não tenho esses dois casos, né, é o terceiro caso, tem uma reta que vai cortar o eixo do x no sentido positivo, né, que é o primeiro quadrante do seu sistema cartesiano, e com isso vai ter uma abertura de arco. Então, essa abertura desse arco aqui vai me informar para mim quanto vai ser a inclinação em graus dessa reta. Então, eu tenho aí um valor θ, ou um valor de graus qualquer, né? Depende do que vai ser aqui a inclinação, que é a abertura dessa reta com o eixo do x. Para o coeficiente, né, como vai ser determinado, você vai ter que usar a tangente desse valor, né? Lembrando lá do ano passado, né, tangente de um ângulo, né, você vai dividir a razão, né, entre o seno e o cosseno, no caso do ano anterior, e nesse caso a gente vai dividir em relação no caso, as variações do eixo y e em relação ao eixo x. Então, vai subtrair, né, se tem 2 pontos, vai ter que ter 2 pontos para determinar esse coeficiente, então vai ser YB menos YA no numerador, e vai dividir pelo XB menos XA no denominador. Como essa abertura aqui está no sentido positivo, que é o arco, né, ele é menor do que 90, quando ele é menor do que 90 graus, esse valor menor do que 90, então vou ter um coeficiente angular maior do que zero, ou seja, vou ter um coeficiente angular positivo. Quando a abertura, né, que a reta faz com a horizontal for maior do que 90, então maior do que 90 graus, aí você vai ter o valor do coeficiente angular negativo. Aí o processo para determinar é semelhante ao anterior. Você vai dividir aqui uma razão, né, entre a variação no eixo das abscissas
melhor, das ordenadas em relação ao eixo da abscissa. Então, você tem YB menos YA e daqui XB menos XA. E aí você tem o coeficiente angular dessa reta. Tá? Um exemplo, né, digamos, você tem dois pontos, vamos colocar aqui, ponto A, onde você tem 2,3 e o ponto B. Então, vamos colocar 4,5. Tá? Após determinar o coeficiente angular, você vai fazer a subtração. Então, o valor do M... Opa, falhou aqui, né? Só um momento. Então, o M, né, coeficiente angular, vai ser a razão. Aí você vai subtrair, primeiro aqui, as ordenadas, que é o XB menos YB menos YA. Então, nosso YB é o número 5, YA é o número 3. Então, fica 5 menos 3. E aqui no denominador, o XB menos XA. O XB é o 4 e o XA é o número 2. Então, 4 tira 2. E aí você tem 5 tira 2, fica 5 menos 3 dá o número 2. Então, nosso M vai ser igual a 2 no numerador. E também 2 no denominador, que é 4 menos 2. E quando faz a divisão, você tem um número igual a 1. Tá? Então, como aqui deu positivo, né? Deu o número 1 positivo. Então, esse ângulo aqui de abertura com horizontal, quando você montar a sua reta, vai ser um ângulo menor do que 90. Eu tenho um valor positivo, que é o nosso coeficiente angular. Se der positivo, a abertura desse arco, né, em relação à horizontal, que é o eixo do X, é um valor menor do que 90 graus. Eu tenho um valor positivo para o nosso coeficiente angular. A outra condição de determinar a equação da reta, né, você pode não usar o determinante, é você conhecer um ponto, né, e também conhecer o coeficiente angular dessa reta. E através desse coeficiente angular, através do ponto, né, você pode determinar a equação da reta que passa por esse ponto, ponto A, e tem coeficiente angular. Tá? Aí você tem essa outra fórmula aqui, para determinar, que é o x menos, o x não, y menos YA, que é igual ao M, onde o M é o coeficiente angular, e vai multiplicar o x menos XA. Tá? Então, você tem um ponto e tem também o seu coeficiente angular da sua reta. Com esses dois elementos, você pode determinar a equação da reta. Temos aqui um exemplo, né? Você tem aqui, determine, né, o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos. O ponto A, 1,4 e o ponto B, 2,3. Bom, aí você vai subtrair primeiro as ordenadas, né? Então, você tem aqui, ó, o 3, né? Que é o YB, e o 4, que é o YA. Então, fica 3 menos 4 no numerador. E o XB é o número 2. E o XA é o número 1. Então, você vai ter 2, né? Que é o XB, menos XA, que é o número 1. E aí você tem 3, tirar 4 fica menos 1 negativo, né? 1 negativo. E tem 2 menos 1, fica 1. Para a divisão, você tem o coeficiente angular igual a menos 1. Aí, nesse caso, né? O seu ângulo, né, no caso, o θ, né? O θ, ele vai ser maior do que o número, do que o ângulo de 90. Porque o nosso coeficiente angular deu negativo. Deu negativo, então o valor é maior do que 90 graus. E para encontrar a equação da reta, né, você vai voltar para essa equação aqui anterior, essa forma, no caso, né, e vai substituir. Aí você pode escolher qualquer um dos pontos. Pode pegar o ponto B ou o ponto A. O valor, né, da equação vai influenciar que vai ter um valor diferente, mas porém é a mesma reta, né, são retas, no caso, coincidentes. Então, onde tem, se eu pegar o ponto A, né, eu vou ter a YA, vai ser o número 4, então vai ficar Y. Eita, estou parecendo mais com 4, né?
Vai ficar y. Aí vou tirar aqui, ó. Peguei aqui o ponto A, né? YA é o 4, então menos 4. Igual. Aí vai aparecer aqui o M, mas nosso M é menos 1. A gente encontrou, então menos 1. E vai aparecer no parênteses, né? O X permanece. E vai ficar menos o XA, que no caso aqui do ponto A é o número 1. Então, menos 1. E aí fecha o parênteses. E aí você tem o Y, menos 4. E vai ser igual. Aí tem aqui a multiplicação desse elemento menos 1 por cada um elemento que está dentro do parênteses. Então, menos 1 vezes o x dá menos x. Então, tem o menos x aqui. E negativo aqui, ó, com negativo, eu tenho positivo. Então, fica positivo. Uma vez o número 1, eu tenho o número 1. Eu tenho a equação. Agora, eu vou pegar esse número menos 4 e vou colocar no segundo membro. Vai ficar y igual, repete o fator x. E aqui você tem, repete mais 1. E vai trocar de membro, né? De posição aqui o menos 4. Passa a ser agora mais 4. Mudou de posição, muda também de sinal. Então, você tem 4, soma com mais o número 1, então você vai ter o número 5. Então, finalizando, a equação da reta, né? Que passa por esse ponto, é o y igual a menos x mais o número 5. E aí você tem a equação da reta, que tem coeficiente angular igual a menos 1, e que passa pelo ponto A e B. O A, 1,4 e o B, 2,3. Se pegar o ponto B, tá? Ficaria a mesma condição também para você resolver. Tá? Então, se pegar o ponto B, no lugar do 4 eu coloco o 3, e no lugar do 1 eu coloco o número 2. E aí você vai já ter os mesmos valores, né? Você vai encontrar o x menos y igual a menos x mais 5. Da mesma forma que se colocou no ponto A. Então, não ia alterar o resultado. Ok? Deu para entender? Deu para compreender, colegas? Alguma pergunta? É só uma questão de um monte de cálculo que vai ter, né? Uns cálculos bem chatinho, né? Mas é questão de multiplicação, divisão, né? Depende dos valores e também a adição. Bom, aí a equação é segmentária, né? É uma continuação da equação da reta, né? Só que na parte agora um pouco mais diferente, né? Por que é diferente? Porque você vai ter dois pontos, né? Ponto A e B, e aí você tem, para cada ponto, vai ter um elemento que vai ser nulo. No ponto A, você tem a ordenada é 0, e a abscissa aqui é a letra A. Já no ponto B, faz inverte, né? O abscissa é 0, e a ordenada é o número, no caso, a letra B. Aí, se você quer encontrar o coeficiente angular, que passa por esses dois pontos dessa reta, né? Aí você tem aquela mesma subtração, né? Você vai ter 0 menos B no numerador, que é o valor do y para cada um dos pontos, e denominador é o A menos 0, que é o valor da abscissa em cada ponto de A e B. E quando você faz aqui as condições, né, você vai encontrar o M igual a menos B em relação à letra A. Né? Lembrando que A e B, né, são números reais, né? Tá? Aí você pode usar uma condição geral, né, considerando um N aqui igual a B, e pode substituir na fórmula reduzida. Né? Você substitui na fórmula, você tem a equação segmentária, que é essa equação aqui, na parte final aqui. Você divide tudo pela condição que ele diz, que é A vezes B. Aí você encontra o x em relação a A, mais y em relação a B, igual ao número 1. Aí você tem essa equação, é chamada equação, né, segmentária da reta. Tá? Essa é a definição para essa equação. Tá? Se você tiver uma equação que aparecer em algum concurso, né, ou em algum
em alguma prova aí, em alguma universidade, você tem que, esse nome dessa equação é equação segmentada reta. Tá? Um exemplo aqui prático, né, que ele foi colocado, né, escreva na forma segmentária a equação da reta que passa pelo ponto o A é 5,0 e tem coeficiente angular igual a 2. Bom, aí você tem aqui o valor da letra A, né, pode encontrar quem é o B. Aí volta lá para a equação da reta, né, no caso lá, pré-definição, que é o M igual a menos B dividido pela letra A. E aí, onde tem o A, coloca o número 5, onde tem o M, coloca o número 2. E aí você vai ter 2, né, que é o valor do M, que é igual a menos B, ele quer saber o valor, e vai dividir pelo número 5, que é a letra A. E aí você tem 2 vezes 5, né, aí dá o número 10. Como o B aqui é negativo, né, então fica B igual a menos 10. E aí você tem a sua equação segmentada reta. O A é 5 e o B é o número 10. Né? Só que aqui é negativo, né? Aí mudou aqui o sinal. Você vê na equação anterior, é mais, né? É x em relação a A e mais y em relação a B, igual ao número 1. Como aqui o B é negativo, ficou negativo aqui na relação entre o x, né, e o y. E aí você tem a equação, né, segmentária da reta que passa pelo ponto A, e no caso é 5,0 e coeficiente angular igual ao número 2. Tá? E aí nós colocamos um link, né, para você ter acesso a um vídeo, né, porque a gente não tem como colocar todos os conteúdos ou todos os exemplos possíveis, né, então pode assistir aí um vídeo ou vários vídeos para dar mais aí um complemento aí para você ter uma compreensão melhor dessa primeira parte da equação da reta. Ok? Beleza? Que é um pouquinho só de atenção, né? Não tem muito anunciado, né? Para você conseguir assimilar. A outra condição das retas, né? É a posição relativa entre duas retas coplanares, né? Então, coplanares estão no mesmo plano, né? Então, vamos dizer assim, não estão em planos diferentes, né? Pertence ao mesmo plano. Você tem três condições. Elas podem ser retas coincidentes, podem ser retas paralelas, ou podem ser retas concorrentes. Então, você tem três condições, né, para determinar a posição relativa de duas retas. Né? Isso, elas sendo os coplanares, né? Que pertencem ao mesmo plano. E aí você pode ter uma retas que são coincidentes e que são retas coincidentes. Tem a mesma equação, né, os mesmos pontos em comum. Então, você tem uma reta ou duas retas são coincidentes. Ele possui mesmo todos os pontos comuns, né? Aí, nesse caso, as equações são iguais, né? Não muda. E você pode, no caso, só modificar a multiplicação, né, por uma constante real, não nula. Aí você tem retas que são coincidentes. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Então, deixa eu apagar aqui. Digamos, você tem a seguinte equação da reta. Tem um x, né? Aí soma com mais um y, mais o número 2. Opa, número 2, e aí igual a zero. Aí eu quero uma equação, né, que seja diferente dessa, porém que seja coincidente. Então, posso pegar toda essa equação e multiplicar por 2. Eita, ficou ruim. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2x mais 2y, aí mais o número 4, e aí igual a zero. Aí essas duas equações, né, elas são diferentes na forma da escrita, né, porém são coincidentes. Né? Essa segunda, né, é multiplicada pelo número 2 em relação à primeira. Todos os elementos da equação. Aí eu tenho também uma equação diferente, né, na forma da escrita, né, porém ela coincide. Ela passa por mesmos pontos, né, que passa a equação anterior. Aí eu tenho a equação que é coincidente.
não se altera, né? Você pode ter equações, no caso, a equação seja iguais ou seja diferente em relação a alguma constante. Paralela, né? Aí paralela, digamos, né? Paralela você não tem ponto em comum, né? Se é paralela, nunca vai se encontrar. Então, nesse caso, né? A retação paralela é o eixo das abscissas. E os coeficientes angulares são iguais, né? São o mesmo coeficiente. Então, você tem aí umas retas que são duas retas paralelas, tá? Ela tem em comum só os coeficientes angulares. E os demais, né, você tem números diferentes. E retas concorrentes, né, que é o terceiro caso, tem um ponto em comum. Então, só pode aparecer, né, retas concorrentes se tiver um ponto em comum. Se tiver um ponto em comum, que é um ponto de interseção, dessas duas retas, são retas concorrentes. Tá? E um caso particular quando elas são perpendiculares, né? Tem duas retas, né? Então, uma reta perpendicular é se ele formar aqui um 90 graus, né? Entre elas. Então, essa reta S, né? É perpendicular à reta R. Aí, o que acontece quando eles são perpendiculares? Aí você vai ter que trabalhar com os coeficientes angulares, né? Porque essas são perpendiculares, então vai ter alguma relação entre os coeficientes. Aí, nesse caso, né, você tem essas condições aqui. Se eu pegar a reta R, né, o seu coeficiente, ele vai ser igual a menos o inverso da reta S. Ou eu posso dizer o seguinte, que a multiplicação dos coeficientes angulares da reta R e da reta S vai ser igual ao número menos 1. Né? Se der esse valor menos 1, então as duas retas são perpendiculares. Vamos multiplicar os dois coeficientes angulares. Você pegar aqui o exemplo anterior, tá? Aí pegar aqui o cosseno angular. Então, aqui vai ser igual, né? Porque vai ter a mesma condição. Vai ser eu pegar, digamos, as seguintes retas. Colocar aqui, né? A reta, colocar logo direto, você tem que ter uma noção mais direta do coeficiente. Digamos, você tem uma reta y igual a 2x mais 1. E outra reta, vamos aqui, reta R, né? Então, aqui é reta R. E aqui uma reta S. Vamos com essa reta. Eita, ficou parecendo uma exclamação, né? Nossa reta S, né? É Y igual a 1 sobre 2 de x mais 4. Aí aqui você tem o seguinte, ó, o coeficiente angular da primeira da reta R, né, é o número 2. O coeficiente angular da reta S é 1 sobre 2. Então, se eu pegar a multiplicação desses dois coeficientes, né, pegar o MR e multiplicar por MS, né, aí você tem o MR é o número 2, é o 2, né, e o MS é o 1 sobre 2. Aí, quando eu faço a multiplicação, aí eu vou ter, uma vez número 2 dá o número 2, vai ficar 2 dividido por 2, que dá o número 1. Aí, nesse caso, o que acontece? Deu o número 1, mas só que ele não é negativo. Então, essas duas retas não são perpendiculares. Tá? Para ser perpendicular, tem que dar o valor negativo aqui na multiplicação dos dois coeficientes angulares, das duas retas. Como aqui deu um número positivo, um positivo, então elas não são paralelas, ou melhor, não são perpendiculares. Elas podem ser paralelas ou coincidentes, dependendo do como você for determinar a posição dela em relação às suas retas. Tá? Aí seria um exemplo de como determinar se é perpendicular ou não. Tá? Mais uma forma tem aqui, né, que é se calcular a tangente. Como é que eu encontro a tangente de duas retas, no caso aqui, retas diferentes, né? Não pode ser retas coincidentes, não vai dar o número zero, né? Aí você tem o seguinte, vai subtrair aqui, no caso em módulo, né? A tangente de θ, né? É a subtração do ms menos mr. E divide pela a soma.
o número 1 mais o produto do MS vezes MR. Lembrando que essas letras M, né, são o coeficiente angular de cada reta. Então, no nosso caso anterior, né, vamos colocar qual seria a tangente, né, tangente de alfa, ou de θ, no caso, né. Aí, qual é a condição que a gente determinou para a anterior? O nosso MR, né, é o número 2, o MS é 1 sobre 2. Então, vai ficar aqui no numerador, o MS é 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. E vai só menos, né? No caso negativo, né? Foi negativo, menos 2. E denominador vai ficar o número 1, aí mais a multiplicação. E 1 sobre 2, que é o MS, vezes o número 2. Tá? Bom, aí você tem aqui um denominador, que é o número 2, né? Então, vai pegar e multiplicar por esse valor aqui, que é o 2 natural, né? Então, você vai ter a tangente de θ. Bom, você tem 2, multiplica por 2, dá o número 4, né? Como é que é negativo, né? Dá menos 4. Menos 4 soma com mais 1. Aí eu tenho menos 3. Aí eu vou ter menos 3. E aqui divide pelo número 2. E aqui no denominador vai aparecer, ó. Uma vez número 2 dá 2, né? E aí você vai ter também o 2 por 2 dá o número 1. Aí soma com mais 1 dá o número 1. Ou dá o número 2, né? Você tem 2 aqui no denominador também. Então aqui eu vou ter o número 2 e abaixo. Aí, o que acontece, né? Vai repetir a primeira, né? Que é menos 3 sobre 2. E vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso aqui é o número 2, né? 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2. O resultado fica menos 3, né? Então, a tangente desse valor aqui, a tangente, né? De θ, vai ser igual a menos 3 em relação ao número 4, que é o 2 vezes o número 2, que dá o número 4 aqui no denominador. E aí você tem essa tangente, né? Que é negativa. Dá menos 3 sobre 4. E aí você encontra, né, o valor da tangente usando os coeficientes angulares de cada uma dessas retas. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar. Tudo ok? Tudo ok? Perguntas? Nenhuma? Beleza. Deixa eu apagar aqui esse rascunho, né, para a gente não misturar com a próxima condição, né? Ó, aí foi colocado também um link, né, para você ter mais material de apoio, né, para você conseguir assimilar melhor essa segunda parte aqui do conteúdo, né, que fala sobre as posições, né, relativas das retas, tá? Aí você tem esse link, né, para você acessar e com isso ter mais, mais conteúdo para você analisar, tá? A terceira parte, né, é a distância entre ponto e reta. Aí, como é que eu posso determinar a distância entre ponto e reta, né? Aí você vai, no caso, ter que saber qual é o ponto trabalhado, né? E também a equação geral da reta. Aí, nesse caso aqui, tem que ter a equação geral, tá? Aí, pega a equação geral e também o ponto ao qual você está querendo fazer a distância entre essa reta e o ponto, né? E aí você tem essa terceira fórmula aqui para você calcular, né? Substituir os valores e achar a sua distância entre o ponto e a reta. Ó, perceba o seguinte, aqui é a parte do numerador, né? Fica a equação da reta. Ó, aqui eu tenho xa mais yb mais c igual a zero, né? Só não entra o zero, né? O zero você não coloca, né? Aí você tem aqui também, ó, no caso aqui é xa mais b, ya mais c. O que está mudando em relação à equação anterior é que no lugar do x aqui estou colocando o ponto que eu vou calcular a distância dessa reta ao ponto. No caso aqui estou colocando o ponto A.
Então, fica XA no lugar do X e YA no lugar do Y. E no denominador fica os coeficientes, que está antes do X e antes do Y, que é a letra B, ou a letra A e a letra B. Então, tem que ficar raiz quadrada no denominador, e A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Aí você tem essa terceira fórmula aqui, né, para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Tá? Aí aqui tem um exemplo bem prático, né, para a gente, foi mostrado, né? Aí você tem um ponto P, aí o ponto P é menos 1,2, e tem a equação da reta, que é x menos 2y mais 1. Tá? Aí você tem, nesse caso aqui, como não tem nenhum valor antes do x, então você considera como tivesse o número 1, que seria o valor da letra A. E a letra B é o menos 2, que está antes do y. E a letra C é o número 1, que não tem nenhuma variável. Tá? Aí você coloca diretamente na fórmula, direto, né? Então você vai ter, ó, o número 1 aqui é a letra A, o menos 1 é do ponto P, tá aqui, ó, ponto P, então fica menos 1, mais o menos 2 aqui é a letra B, então tá aqui, ó, menos 2, que é da equação, e o 2 é do ponto P, no caso aqui o valor do Y, e mais 1, que é o valor da letra C. Tá? Aí no denominador fica a raiz quadrada, né? Aí o número 1 aqui é a letra A, então 1 ao quadrado, mais menos 2, que é a letra B, também ao quadrado. Aí você tem ó, menos 1 multiplicado pelo número 1, dá menos 1. Aí aqui eu tenho menos 2 multiplicado por 2, né? Menos 2 vezes 2, aí eu tenho menos 2. Aí depois eu tenho mais 1. Tá? Menos 4, né? Foi mal. Menos 4, não menos 2, né? Que é 2 vezes o número 2, né? Dá o número 4, no caso, por negativo. Aí você tem o negativo, menos 1 e menos 4, dá menos 5. Aí menos 5 tira 1, que é o mais 1, né? Então fica menos 4. Aí como deu negativo, está dentro do módulo, sai positivo. Então eu tenho 4. E no denominador vou ter o número 1, né? Raiz quadrada do número 1, mais o quadrado de menos 2, que dá 4 positivo. Aí 4 com mais 1 dá 5, tendo radical fica 5. Aí eu vou ter 5 no 4 no numerador, que é essa soma, essa subtração, e raiz de 5 no denominador. Tá? Aí, racionalizando, né, multiplica, quando eu tenho essa condição, né, 4 e raiz de 5. Aí vou multiplicar toda a fração pelo número 5, raiz de 5. Tanto no numerador, como também no denominador. Então, faço a multiplicação por raiz de 5, aí eu vou ter no numerador 4 raiz de 5. Opa, raiz de 5, né? Não, 5. 4 raiz quadrada de 5. E no denominador, como você vai ter aqui, ó, dois valores iguais, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai cancelar o radical e repetir o radicando, que no caso é o número 5. Então, fica nessa condição aqui. Aí, por isso, né, chegamos nessa resposta de 4 raiz de 5 sobre 5. É a distância entre esse ponto, né, esse ponto que você está trabalhando, o ponto P, no caso, né, até a equação dessa reta. Ok? Aqui ele repetiu, né, o mesmo cálculo anterior, né, não sei porquê, mas tem uma repetição aqui sem sentido, né. Bom, aí tem aqui um terceiro link, né, para você ter acesso e, com isso, tem mais informações sobre a distância entre um ponto e uma reta. Ok? É um pouco trabalhoso, né? Não deixa de ser, né? Bom, e eu tenho o terceiro e último, né? Terceiro e último conteúdo dessa geometria analítica, né? Bom, dessa segunda parte, né? Vamos ter mais geometria analítica futuramente. É você calcular a área de um triângulo. Para que seja um triângulo, né, esses 3 pontos não podem estar alinhados, né? Então, tem que ser não colineares. E o ponto A, B e C. Né?
Se eles não for colineares, né, então ele pode formar um triângulo. Tá? Ou seja, eles não podem estar alinhados, né? Alinhados não pode calcular a área do triângulo, mas não vai ser um triângulo, no caso, vai ser uma reta, né? Aí, como calcular? Você vai usar o determinante nesses pontos, né? E depois você calcula o determinante, vai dividir por 2, né? E tem o valor da área do triângulo. Se der negativo, você coloca positivo, né? Que está dentro do módulo, né? Então, qualquer valor negativo dentro do módulo se torna positivo, tá? Então, você tem como usar os 3 pontos, né? XA, YA, XB, YB, XC e YC. Então, usa os 3 pontos, né? No determinante, completa aqui com a unidade, a terceira coluna, e aí você resolve, né? Esse determinante, e o resultado encontrado vai dividir pelo número 2, que é o valor da área do triângulo que passa, né? O que tem, né? Como vértice, esses 3 pontos. Aqui ele colocou um exemplo, né? Como você calcular. Aí você tem o ponto A, B e C. O ponto A é 1,2, o ponto B é 3,3 e o ponto C é 0,5. Aí você tem para cada um dos pontos os seus x e y, né? Então você vai primeiro calcular o determinante de xa, ya, xb, yb e o xc, yc. São os pontos que você está trabalhando nessas colunas e completa aqui a última coluna com a unidade. E aí, como é que calcula o determinante? Você vai resolver, né? Repetindo a primeira e a segunda coluna ao lado do determinante. Quando você repete, né? Você vai ter a diagonal principal, a primeira diagonal paralela, a principal, e a segunda. E aí você tem a multiplicação de 1 vezes número 3, dá 3, 3 vezes número 1, dá o número 1. Ou, dá o número 3, né? Aí você tem 3, que é essa parte aqui, ó. 1 vezes número 3, dá 3, né? Aí 3 vezes número 1, dá 3. Você pega a sua primeira paralela, a diagonal principal. 2 vezes número 1, dá 2. 2 vezes 0, aí eu tenho 0. Então, tá aqui a segunda parte. E a terceira, né? Em relação à diagonal principal, 1 vezes o número 3 dá 3, 3 vezes 5, aí eu tenho o número 15. Então, está aqui na segunda condição. E voltando para a diagonal secundária, né? Você vai agora ter a diagonal secundária. Vou mudar aqui a cor. E você tem, ó, primeira diagonal secundária, tem o número 1 vezes o número 3, depois vezes o número 0. Então, está aqui na parte inicial. Depois, o número 1 multiplicado pelo número 1 e vezes o número 5. Então, a segunda condição. E a última, o número 2 multiplicado por 3, né? Que dá o número 6, vezes o número 1. Então, está aqui. Quando você fizer todas as multiplicações, você vai ter o número 0, mais 5, mais 6, menos 3, menos 0 e menos 15. E vai ter no final o resultado igual ao número menos 7. Como vai estar dentro do módulo negativo, né? Aí ele volta e sai positivo. Vai ter a metade desse valor, né? Que é 1 sobre 2, vezes o determinante desse triângulo. Aí, no caso aqui, ó, o determinante deu o número menos 7. Aí, tira do radical, ou tira do módulo, fica o número 7 positivo. 1 sobre 2 vezes 7 dá o 7 sobre 2. Então, aqui tem o valor da área desse triângulo que passa pelos pontos A e B e C. Né? 3 pontos, como eles não são colineares, né, não estão alinhados, então você pode calcular a área do triângulo. Bom, e aqui tem o terceiro link, né, para você ter acesso e acrescentar mais aí conhecimento para você conseguir fazer a atividade a seguir. Tá? E aí você tem as atividades, né, são 10 questões, né, para você tentar resolver. Essas questões são todas relacionadas a esses 4 conteúdos, né, que a gente demonstrou agora há pouco. E aí você tem como usar, né, cada um desses argumentos que está no roteiro para resolver essas questões da atividade. Ok? Eu nem coloquei a frequência, né? Espera aí, eu vou colocar a frequência, não esqueci de colocar a frequência.
Só um minuto, deixa eu voltar. E tem que fazer também a frequência, né, pessoal? Link da frequência aí. Vocês assinam aí, por gentileza, né? E tiver alguma pergunta a fazer, estamos à disposição para responder. Alguma pergunta a fazer, colegas? Deu para compreender bem? Temos mais uma aula, né? A próxima terça, né? Temos outra aula antes de encerrar a quinzena, né? Caso você tenha dúvidas nas questões, vocês podem, na próxima terça-feira, a gente tirar as dúvidas, né? E tentar resolver algumas questões, né? Caso você não consiga resolver. Tem umas questões que dão um pouquinho de trabalho, tá? Mas dá para resolver. Questões bem trabalhosas aí, que dá você passar aí o tempo de, foi quantas horas que o colega, 2 horas e meia, né? Para responder essas questões aí. Por aí, mais ou menos isso aí. Como são 10 questões, né? Então, 10 questões dá para passar um bom tempo, tá? Bom, e é isso, né? Caso tenha algumas perguntas, pode perguntar. Caso não, não, pode sair, tranquilo. Já assinou lá o aula de biologia agora? Nossa, os caras. Tá bom, tá certo. Monique, valeu, obrigado pela presença, né? Poucos alunos hoje, né? 3 alunas, né? E valeu. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Qualquer dúvida, podemos sanar na próxima terça-feira. Valeu. Vamos encerrando nossa atividade por hoje.